e que produza 100 por um. Que nesse primeiro dia, Senhor, de junho, nós possamos viver o crescimento não só nesse mês, mas para o ano de 2025. Toma minha vida nas tuas mãos, traz o crescimento, nos dá, Senhor, entendimento. Nós amarramos o valente, tudo aquilo que vem para roubar a nossa atenção, o nosso foco, mas que possamos estar com o nosso coração abertos para receber a tua palavra, que é a semente. Obrigado, Senhor, eu consagro a ti, em nome de Jesus, amém. E em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1, nós vamos começar a campanha de 7 domingos de crescimento. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da história de Davi, de pastor a rei. Como é que ele conseguiu, qual foram as estratégias que Deus deu a ele para que ele conseguisse, porque Deus nos dá estratégia, mas a gente tem que estar preparado para passar pelo processo. Às vezes queremos nos tornar rei, mas negamos o processo de Deus. E é muito importante que você entenda o processo de Deus na sua vida. E que você não fuja dele, mas você cumpra, para que você possa chegar, como diz a palavra, a estatura de varão perfeito, em nome de Jesus. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor quem fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor Deus lhe disse: você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Assim, todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom. E disse, e diante do Senhor, eles ungiram Davi sobre rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, reinou 33 anos sobre o trono de todo Israel e Judá. Amém? Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Iniciando essa campanha de crescimento. Eu quero que você, hoje, ao iniciar essa campanha de crescimento, se você tiver aí no note do seu celular, do seu tablet, um caderno, escreva que área da sua vida você deseja crescer. Qual é a área da tua vida? Preste bem atenção nisso, queridos. Que está estagnado, que está, vamos dizer assim, há muito tempo sem dar fruto, sem crescer, sem te dar alegria. Às vezes, o crescimento, ele é um impulso que a gente tem para a gente ver o quanto a gente é amado, o quanto a gente é aprovado por Deus. Porque tudo que tem a bênção de Deus tem crescimento, tem desenvolvimento. A gente precisa olhar para essas áreas da nossa vida e de uma forma muito sincera. Eu não sei se vocês já viram aquela roda viva que tem várias áreas da vida e você vai dando uma nota para cada área da sua vida. Quem já viu essa roda da vida, né? Muito usado. E você vai fazer isso hoje. Você vai pegar algumas áreas da sua vida e você vai dar uma nota. E você vai olhar para essa área da sua vida e vai falar: eu não quero terminar esse ano da mesma forma como estou hoje, antes de entrar no segundo semestre, antes mesmo da gente entrar para o segundo semestre. Eu quero crescer, quero me desenvolver nessa área profissional. Eu quero conquistar esses clientes. Eu quero me desenvolver. Na minha vida ministerial, muitas coisas já aconteceram, houve um crescimento na minha vida. Só que chegou um momento da minha vida que eu falei: eu estou fazendo as mesmas coisas.
eu estou vivendo as mesmas coisas e a gente às vezes vai se conformando. Mas o que mais que eu posso fazer? Mais um curso, mais alguma coisa eu posso fazer, me envolver mais nisso ou naquilo. E há muito tempo, há muitos anos, eu tinha um desejo no meu coração de ter uma formação na área terapêutica. Mas eu não me via fazendo estágio de hospital, sendo psicóloga. Muitas pessoas falavam isso para mim: bispa, faz, porque sempre aquilo que eu faço, que eu ministro, está sempre muito ligado à cura da alma. E eu sei que todo o conhecimento que Deus me deu, todo o aprendizado que Deus me deu, é suficiente para aquilo que eu faço no ministério. Mas eu quis ampliar o meu conhecimento. Eu quis ampliar para conhecer e ter autoridade em algo que no campo da alma, espiritualmente, eu entendo. Mas algumas coisas eu tinha que encaminhar para um terapeuta. Em algumas situações vai continuar sendo para um psiquiatra, porque é um médico que vai precisar de um tratamento, uma medicação. E eu entendi que eu tinha algumas resistências e achar muita coisa. Eu já tenho meu conhecimento espiritual, mas eu precisava conhecer mais. E eu fui estudar, voltar a estudar, da maneira como estudei há muitos anos atrás, fazendo estágio inclusive, e estou me formando agora. É uma dedicação, é um esforço, mas eu sei o quanto isso acrescentou até na minha vida espiritual e ministerial. Porque eu posso atender e falar com pessoas que não estão na igreja, não são pessoas que me procurariam como uma pastora, como uma mulher de Deus, mas vão me procurar como uma terapeuta, e eu vou poder levar a palavra, o evangelho e levar vida para essa pessoa. E a gente tem que entender que tudo aquilo que está estagnado na nossa vida não é algo que agrada a Deus. Nós precisamos desejar o crescimento. Por isso, querido, é importante a gente se envolver e fazer os cursos da Unirenascer, que nos preparam e nos habilitam para muitas coisas. A gente não pode perder o desejo de ter o conhecimento, de ter crescimento, de ter maturidade, de fazer o que é necessário. Paulo, o apóstolo Paulo, os outros discípulos, eles eram iletrados, mas Paulo, ele era um doutor na lei. Ele era alguém preparado, e nós precisamos estar preparados até para lidar com as questões da vida, aonde existem pessoas que vão ser alcançadas através da inteligência que Deus te dá. E que às vezes não é usando um versículo bíblico que você vai convencer aquela pessoa, mas sendo uma pessoa apta no conhecimento para você chegar como Paulo chegou, diante do rei Agripa, diante de César, diante dos poderosos, e eles ficarem impressionados com a inteligência, a capacidade e o preparo do apóstolo Paulo. E esse crescimento, querido, nós temos que provocar esse crescimento. Nós muitas vezes ficamos sentados esperando alguma coisa acontecer, alguma coisa mudar na nossa vida para a gente poder viver a palavra que já foi liberada neste ano. Quando o povo saiu do deserto, quando saiu do Egito e estava caminhando na direção do deserto, tinha um mar diante deles, e eles começaram o quê? Clamar. E Deus chama Moisés e fala: por que vocês estão clamando? Vocês já clamaram, vocês já oraram, agora é hora de vocês tomarem uma atitude. E quando eles deram um passo, o que aconteceu? O mar se abriu. E talvez o que esteja faltando para você ter esse crescimento nessa ou nessas áreas da sua vida, está faltando você tomar uma atitude para Deus te abençoar. Nós vemos aqui que essa campanha,
ela vai nos proporcionar não só o desejo e o crescimento efetivo, mas vai colocar dentro de nós um pulso aonde eu vou de forma obstinada buscar aquilo que eu desejo. Queridos, quantas vezes a gente olha para as pessoas de sucesso lá fora? Qualquer pessoa que você olha, quem chegou no topo, quem fez, foram pessoas obstinadas, foram pessoas focadas, pessoas que abriram mão de muita coisa para poder chegar onde elas queriam chegar. E nós muitas vezes ficamos nessa passividade. E vou falar uma coisa para você que é uma realidade. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, crescer dói. Quem aqui passou por aquela fase? Eu lembro as meninas. Às vezes elas acordavam, mamãe, estou com dor no joelho, estou com dor na perna. Era a fase de crescimento e eu falava, lindas, vocês estão crescendo, crescer dói. Quando a gente nasce, a gente rompe a bolsa e a gente nasce, a mulher sente dor porque ela está gerando uma vida. Quando a gente se torna um adolescente, a gente sai daquele período de infância, a gente se torna um adolescente, a gente se torna um adulto, a gente tem responsabilidades, a gente tem cobranças e muitas vezes, querido, infelizmente a gente não quer crescer, a gente se acomoda, vamos ficar aqui. O que aconteceu com os discípulos quando foram para o monte com Jesus? E Jesus foi transfigurado, eles falaram, Senhor, vamos fazer uma tenda aqui, vamos ficar só a gente aqui, tá bom. Mas eles tinham que sair pelo mundo, pregar o evangelho, passar por coisas difíceis, dolorosas. E nós muitas vezes temos medo de crescer. Às vezes você tem medo de se desenvolver nessa área aí, porque você vai ter que abrir mão do seu comodismo, você vai ter que abrir mão da preguiça, você vai pagar um preço onde você vai ter que fazer coisas que você não gosta, mas é o preço do crescimento. E hoje nós vemos aqui em Efésios capítulo 4, até que todos cheguemos à unidade, 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, ou seja, eu cresci, eu amadureci, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e pela astúcia com que induzem ao erro. Mas fala comigo, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Fala, cresçamos em tudo. Então quando você olha para uma área da sua vida que não está crescendo, você precisa olhar para essa área da sua vida e começar a determinar, primeiramente, liberando uma palavra profética, que essa área da sua vida não vai ficar estagnada, mas que você vai viver a palavra do crescimento que estamos começando no dia de hoje, para que em nome de Jesus você comece a traçar metas. Por que essa área da minha vida está assim? Por que eu não tenho uma promoção? Por que eu não tenho um trabalho melhor? Por que eu não consigo me relacionar melhor no meu casamento? Por que tem essa situação com meu filho? Porque você precisa melhorar como pessoa. Sabe qual é o nosso problema? A gente acha que o outro que tem que mudar. O outro que tem que se alinhar àquilo que a gente deseja. Nós precisamos melhorar em todos os aspectos. Se o outro não muda, se o outro não sai do lugar, se o outro não tem atitude, se o outro não semeia, eu vou fazer isso. Eu vou buscar uma palavra de Deus para que eu mude o status quo da minha vida. E eu não vou aceitar mais
que a minha vida fique estagnada, ou sempre escute não, 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 não dá, não pode, e eu começo o quê? A aceitar, que é exatamente dessa forma. Metanoia quer dizer mudança de mentalidade. Romanos 12, 2. Eu não posso me conformar e achar, é só isso, tem mais. Tem mais. O que eu posso fazer para o meu ministério melhorar? O que eu posso fazer para o meu grupo de diaconia melhorar? O que eu posso fazer para o meu casamento, para a minha vida espiritual? Se você continua do mesmo jeito, vamos orar aqui. É uma guerra espiritual. Se eu continuo do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, eu vou chegar nos mesmos lugares ou não vou chegar em lugar nenhum. Em nome de Jesus, levante a sua mão e fala: Senhor, fala com autoridade. Eu quero viver o crescimento que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero me conformar com aquilo que está estagnado, paralisado na minha vida. Eu quero receber esta palavra que me faz enxergar que haverá um bom futuro e a minha esperança não vai ser frustrada, porque debaixo desta palavra eu vou avançar, eu vou crescer em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Para vivermos a plenitude de uma vida de propósito, de realização e de crescimento. Em primeiro lugar, nós vemos aqui a unção que Davi recebeu. Davi recebeu uma unção de Deus para crescer. Davi recebeu uma unção de Deus para se desenvolver, para sair daquela condição de pastor de ovelhas para ser rei. Ele nasceu para ser rei, só que ele passou pelo processo, começou como um pastor de ovelhas, esquecido pela sua família, sem importância diante da família, do povo e da nação. Quem era ele? Ele era um desconhecido. Ele era um no meio de milhares que estavam ali. Só que quando Davi recebeu de Deus um chamado e um propósito, Deus falou: eu vou tirar você desse lugar e vou te colocar num lugar que pelas suas condições você não poderia chegar lá. Mas a unção faz a diferença. Quando nós recebemos um propósito e uma unção, ela nos leva a viver aquilo que é o propósito de Deus. A não ser que eu impeça, a não ser que eu não queira, a não ser que eu feche o meu coração para aquilo que é o propósito de Deus na minha vida, como muitas pessoas estão vivendo. Eu estava conversando com o bispo ontem, nós estávamos falando a respeito de algumas coisas, e ele estava me contando de uma pessoa, um casal que está vivendo uma situação e eles estão, enfim, ao invés de buscar o propósito de Deus, estão retrocedendo. Na hora que o bispo estava me contando, assim, falando sobre isso tudo, veio uma palavra no meu coração. Às vezes, queridos, nós somos chamados como Neemias, para mudarmos a história da nossa casa, da nossa família, e mudar a história do nosso povo e de uma nação inteira. Deus chama homens para fazerem a diferença, independente de onde eles estão e como eles estão. E eu lembrei muito de Neemias porque ele era copeiro, ele estava no exílio junto com todo o povo que foi levado para o exílio. Ele era um mordomo de luxo. O que ele poderia fazer pela família dele, pelo povo dele e pela nação de Israel? Nada. Humanamente, nada. Até porque ele estava num outro país, ele era um escravo, ele não tinha dinheiro e ele não tinha nem condições de ir para Jerusalém.
Mas no plano de Deus, Deus chamou Neemias para mudar a história. Porque quando o seu irmão Hanani chegou trazendo como é que estava Jerusalém assolada, a palavra fala que Neemias sentou. Sabe quando você recebe uma notícia, aquela notícia horrível, que você fala, meu Deus, deixa eu sentar aqui porque estou conseguindo nem entender direito. Fala que ele sentou e chorou. É claro que ele sabia, tinha uma ideia do que estava lá quando houve o ataque de Nabucodonosor e destruiu tudo e levou tudo. Mas quando Hanani começou a contar os detalhes de como estava o povo, aqueles que tinham sobrado, escapado, os filhos estavam como escravos. Eles vendiam um filho para poder comer. E os povos vizinhos estavam exatamente extorquindo, porque Israel estava enfraquecido naquela situação. E é incrível, né? Quando a gente está em desvantagem, como Satanás e os demônios, eles vêm querer levar vantagem e te oprimir mais ainda. Mas queridos, Neemias entendeu que ele não podia simplesmente ouvir tudo aquilo e continuar do jeito que estava. Tinha dentro dele um inconformismo, assim como havia o inconformismo no coração de Davi. Porque ele já salvava as suas ovelhas daqueles que vinham para devorar. Já existia um senso de justiça no coração de Davi por aqueles que não podiam se defender. E alguns são chamados, queridos, para serem como Davi, para serem como Neemias, mas escolhem continuar sendo meramente uma pessoa que não vai realizar nada na vida, que não vai aceitar os desafios de Deus, que não vai entender o processo de Deus. Porque mesmo você desejando alguma coisa, tem um processo. Existem etapas para serem vencidas, para que esse propósito se cumpra. E às vezes nós estamos diante de dificuldades que faz a gente desistir. Vem a oposição. Vem aqueles que querem destruir aquilo que a gente está fazendo. Vem aqueles com palavras contrárias. Mas dentro de nós tem que haver esse sentimento obstinado. Eu vou crescer, eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para eu fazer. E eu não vou desistir diante dos obstáculos, das oposições e dos desafios que até emocionalmente eu tenho que enfrentar, lutando contra mim mesmo. Com os meus medos internos, com as minhas frustrações, os meus traumas que eu carrego do meu passado. Eu não posso impedir que Deus faça a obra na minha vida por medo, por ser covarde. Eu tenho que pedir, sentir medo não é o problema. O problema é você parar diante do medo, se conformar e desistir. E hoje Deus está te chamando para dizer: eu te chamei para crescer, eu te chamei para um propósito. Eu não te chamei para você ficar aí chorando, lamentando uma vida ruim que você teve ou está tendo. Eu te chamei para ser mais que vencedor, aleluia. Eu te chamei para você se levantar e aceitar o processo, por mais difícil que seja. Eu não vou te dar nada além das suas forças, porque eu, o Senhor, vou te dar o escape em todas elas. Amém? Amém, igreja? Então não desista. A unção que Davi recebeu, primeira, a unção que é a escolha que libera o futuro, a unção em Belém, quando ele foi chamado, e ali Samuel jogou na cabeça de Davi o óleo da unção. Quem ele era? Um simples pastor de ovelhas, esquecido até pela família, mas que Deus olhou aonde ele estava
e alcançou o coração de Davi, fazendo com que aqueles que precisavam enxergar Davi fossem levantados e reconhecessem Davi como o escolhido de Deus. E eu quero te dizer, Deus te escolheu, querido. Deus te escolheu, Deus te chamou para um propósito. E você não pode viver uma vida como todo mundo vive, você tem que viver o propósito de Deus na sua vida. E a palavra aqui em 1 Samuel 16, 13, Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Queridos, quais são os grandes obstáculos que nos impedem de vivermos o crescimento? Hoje eu estava orando, eu conversei com o bispo e eu dividi com ele esse sentimento e essa palavra que Deus colocou no meu coração. E a primeira coisa que nos impede de viver o crescimento de Deus para a nossa vida é falta de intimidade com Deus. Fala a pessoa que está do seu lado. Quando falta intimidade com Deus, falta força, falta propósito, falta coragem, falta ousadia e falta visão de quem nós somos e aonde Deus quer nos levar. Quando eu não tenho intimidade com Deus, queridos, eu me distancio do propósito de Deus. A vida fica normal como todo mundo. Eu acordo, eu levanto, eu faço as minhas coisas, eu vou trabalhar, eu estudo, eu volto para casa, eu durmo, eu como. Domingo eu venho à igreja e a vida vai sendo levada assim todos os dias. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu vou acordar e eu vou buscar em Deus qual é o propósito para aquele dia. Eu vou trabalhar, eu vou sair para trabalhar. Eu vou fazer o curso, eu vou, enfim, cuidar da casa, eu vou fazer o que eu preciso fazer, mas com um sentimento de que aquele dia não é apenas um dia para ser vivido, mas é algo que Deus está me dando como oportunidade para fazer algo que eu fui chamado para fazer. E se eu não entendo, eu não tenho intimidade com Deus, eu vou perder o propósito da minha vida. A minha vida vai ficar resumida no que eu tenho que comer, no que eu tenho que vestir, onde eu tenho que morar, o que eu tenho que fazer. Mas quando eu tenho intimidade com Deus, o Espírito te pulsa. O Espírito fala com você. Olha, vai uma pessoa, senta do seu lado e o Espírito Santo fala para você: filha, filho, ó, fala do meu amor para essa pessoa. Cumprimenta ele e fala: tá tudo bem. E ela fala: não está tudo bem. E aí você vai lá e você vai cumprir o teu propósito de ser um evangelista, de ganhar vidas para o Senhor. Você está ali no ônibus, está no meio do trabalho, está lá na sala de espera de uma consulta, mas você está vivendo o seu propósito, o seu chamado, porque isso faz parte da trajetória, faz parte do processo, e Deus está te aperfeiçoando, porque quando você consegue falar do amor dele para uma vida, você vai conseguir falar para uma multidão, aleluia. Enquanto você está falando e ganhando uma vida para Jesus, você está recebendo sabedoria de Deus na sua vida, para você poder administrar tudo e viver o propósito. Quando o óleo da unção caiu na cabeça de Davi, ele deixou de ser apenas um pastor para ser o futuro rei de Israel. Amém? Amém, queridos? E fala: essa unção de conquista está sobre a minha vida, e eu vou viver o propósito de Deus. Em segundo lugar, a unção de Hebron, que foi a preparação que conduzia ele para a maturidade. 2 Samuel 2, 4 e 11. Então vieram os homens de Judá e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. E informaram a Davi que os homens de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul. O tempo que Davi reinou em Hebron sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Quando Saul morreu, Davi foi levantado rei
em Hebrom, porque ele não estava ainda. Era um tempo de preparo. E queridos, por isso que é uma bênção quando você começa a se desenvolver. Você começa se preparando como um aspirante. Você vai começar a dar os seus primeiros passos como oficial na casa de Deus. Depois você vai, faz o curso, você se aperfeiçoa, você se torna um diácono. E você começa a ter responsabilidade, você começa a ter uma unção, você começa a ter habilitação. E aí você se prepara para ser um presbítero. E aí você está sendo preparado para ser alguém que vai cuidar de outras pessoas, que vai preparar a sua caminhada para ser um pastor às vezes de um ministério. Nós temos aqui pastores da dança, pastores do louvor, pastores da intercessão, pastores que têm às vezes um ministério específico. Não precisa de repente ser um pastor que vai cuidar de uma igreja, ou vai ter um povo, ou vai ter várias funções, mas vai ser com um chamado ministerial, talvez como evangelista, ou como mestre, ou como profeta. Vocês entendem isso, querido? Aí eu estou lá fazendo PhD em aspirante. Estou 15 anos na igreja. E não desejo crescer. Eu não desejo a unção. Eu quero explicar uma coisa para vocês, queridos. Não é cargo na igreja que você vai ter. Você pode ter responsabilidades pela unção que Deus te dá e pela capacitação que você recebe para exercer a função de diácono, de presbítero, de pastor. Mas é uma unção que te habilita espiritualmente, que te dá autoridade. A gente muitas vezes confunde unção com responsabilidade apenas. Existe sim, mas a unção me leva a ter uma responsabilidade pela confiança que me foi dada. E uma habilitação para exercer no mundo espiritual uma autoridade diferenciada. Então o curso que eu faço, a preparação que eu faço, vai me dar condições para eu ser habilitado. Davi foi ungido, mas ele foi rei e começou a governar? Não, ele teve que esperar. E quando Saul morreu, aí ele foi, e durante 7 anos e meio, ele foi rei em Hebrom. Ele aprendeu a reinar numa região. Ele foi rei num determinado lugar. Depois, ele foi constituído e ungido sobre todo Israel. E ele foi rei por 40 anos, juntando tudo isso. Então nós não podemos ter medo de crescer. Quando você tem medo de crescer e fala, não quero crescer, você está impedindo o plano de Deus na sua vida. Porque se eu perguntar para você, você quer ganhar mais? Quer ter mais dinheiro na sua conta bancária? Quem é o louco aqui que vai falar que não quer? Me fala. Você quer ocupar um cargo de CEO numa multinacional? Quer ou não quer? Você vai pensar se você pode ou não pode? Você vai pensar se você tem condições ou não tem? A primeira coisa que você vai pensar é falar, meu Deus, vou ter uma responsabilidade enorme. Mas você pensa nos benefícios. Porque quando Deus nos chama, a gente só pensa nos problemas, naquilo que eu vou ter que abrir mão, naquilo que eu não quero fazer. Porque sempre para as coisas espirituais a gente acha que é ruim. Se Deus quer de você o seu crescimento, tome cuidado, porque enquanto Deus te quer para crescer, dá glória a Deus. Comece a chorar quando Deus não quiser mais nada de você. Quando Deus não te chamar para você ser ungido,
Se preocupe quando Deus, você estar ou não estar, não vai fazer diferença nenhuma. A gente não pensa nisso. A gente pensa na dificuldade que vai ser se eu tiver essa responsabilidade. E agora o pastor vai pegar no meu pé. Agora eu vou ter uma escala que eu não vou conseguir me livrar dela. Vocês entendem como as coisas são espirituais? Se é para você crescer e ter um benefício em qualquer outra área, você topa sem pensar no que você tem que fazer, no que você vai abrir mão. Mas sempre quando é algo espiritual na sua vida, você sempre vai colocar as coisas que não são tão interessantes assim para você nesse momento. Se eu quero crescimento, eu preciso aprender a entender o processo de Deus na minha vida. E se eu quero ter um crescimento, eu vou passar sim por coisas que não são tão legais. É o preço que a gente paga. Qualquer pessoa que tem qualquer posição aí no mundo paga o preço, às vezes, de não poder estar com a família. Eu lembro, no início do meu ministério lá em Alphaville, eu tinha assim muitas atividades. A igreja estava no início e a gente desenvolvendo muita coisa. E um dia uma pessoa chegou, eu estava no culto à tarde de mulheres, uma mulher chegou e falou assim para mim: bispo, eu sei que a senhora já está cansada, a senhora já fez o culto aqui, não sei o que tal. E eu tenho uma situação muito grave na minha vida, na minha família, e eu preciso que a senhora me ajude. A senhora pode me atender? E eu atendi aquela moça e a gente conversou. E depois que a gente conversou, eu entendi que eu precisava ir até a casa dela. Havia uma situação muito grave dentro da casa dela. E eu fui para lá e, enfim, orei com ela, ministrei lá algumas pessoas. E eu fui chegar em casa, acho que mais 10 horas da noite, as meninas eram pequenas. E eu cheguei em casa muito cansada. E ela disse assim: bispa, desculpa que tudo isso aconteceu, a senhora está cansada. E eu disse para ela: deixa eu falar uma coisa para você, querida. Se eu fosse uma médica, se eu tivesse que dar um plantão 24 horas dentro do hospital, eu não estaria pensando se está tarde, se não está tarde, se eu gosto ou não gosto. Eu aceitei e eu estou exercendo a minha profissão de médica e de atender as pessoas que precisam ser atendidas. Eu estou cansada sim, mas eu estou exercendo o meu sacerdócio. E foi dessa maneira, queridos, que eu fui entendendo o chamado de Deus na minha vida. Porque se um médico, uma pessoa de grande importância, ela abre mão de estar com a família, ela abre mão de um final de semana, de um descanso, de um passeio, por que para Deus a gente não pode fazer isso? Porque por Deus nos pedir isso, a gente vai achar que é pesado demais. Eu aprendi na minha vida a abrir mão de muitas coisas. Eu não posso estar com as minhas filhas, com a minha neta, o tempo que eu posso. Mas eu aprendo que o tempo que eu tenho com elas é um tempo tão precioso e tão maravilhoso, que na hora que elas vão embora é muito triste. E agora a casa está vazia mesmo. Mas eu olho e falo: Senhor, obrigada. Porque as minhas filhas construíram uma família. Eu faço parte da criação delas e da educação delas. E tudo que eu vivi para o Senhor, eu não me arrependo um dia de ter feito. Porque eu sei, quando eu tenho qualquer sentimento, eu entrego isso como uma oferta a Deus. Eu digo: Senhor, eu gostaria de estar fazendo isso, eu gostaria de estar nesse lugar, eu gostaria de estar, mas eu não posso, eu tenho um compromisso com Deus. Então eu entrego esse desejo como uma oferta a Deus. E sabe o que acontece, queridos? Fica leve.
fica leve. Eu não vou fazer do meu ministério um tormento, eu não vou fazer do meu ministério a desgraça da minha vida. Eu vou fazer do meu ministério a coisa mais importante da minha vida. E eu vou buscar sim o reino de Deus em primeiro lugar. E tem um custo para isso. E eu quero terminar que a terceira unção que Deus deu para Davi foi a unção de Israel, a consolidação da promessa. Tem um preço que a gente paga. Davi foi perseguido por Saul, Davi não tocou em Saul. E uma das coisas que nos afastam de Deus é a falta de intimidade. E a segunda coisa que falta para nós é as feridas emocionais não tratadas. Quando eu tenho uma ferida não tratada, se Deus me pede alguma coisa, eu falo, você está me pedindo demais, Deus. Eu não tenho isso para dar. Porque eu sou uma pessoa machucada pela vida. Eu sou uma pessoa marcada por dores. Então eu não tenho condições de servir a Deus. Sabe qual era a minha desculpa de não ser pastora? Eu não sei cuidar da minha vida, como é que eu vou cuidar da vida dos outros? Se eu não sei ainda direito o que eu tenho, o que eu sinto, como é que eu vou saber o que a pessoa tem, precisa? E Deus falou comigo, você não tem que saber nada, você tem que apenas ser um instrumento nas minhas mãos e deixar que eu use você. Você é um vaso nas minhas mãos. E eu vou te usar da forma como eu quero, não da forma como você acha que tem que ser usada. E dessa forma foi que eu me entreguei e disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Com medo, com trauma, com um monte de coisa que eu tinha. Eu fui, querido. Eu fui e o Senhor me honrou e me honra todas as vezes que eu subo no altar. Porque muitas vezes não tem palavras na minha boca, mas tem na boca de Deus que usa a minha vida como instrumento em nome de Jesus. E eu quero encerrar dizendo para você, Deus quer te dar conquistas, mas você tem que aceitar os desafios que Deus te dá. Não é fácil, mas quando você diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, o Senhor vai te dar graça. E você não vai governar com a sua força, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, mas você vai governar com a bênção de Deus na sua vida. E a palavra diz que aonde Davi ia, Deus dava vitórias a Davi, aleluia. E o trono de Israel foi entregue nas mãos desse homem. Você vai para Israel, tem a cidade de Davi, tem lá o sepulcro de Davi, e a estrela de Davi é o símbolo da bandeira de Israel. Davi era um simples pastor de ovelhas, que aceitou viver o propósito de Deus, e aceitou os desafios para crescer. Fecha os teus olhos. O Senhor hoje está dizendo, o que você tem medo? Por que você tem fugido? Porque você tem se escondido do chamado que eu tenho para a sua vida? Por que você arruma tanta desculpa? Porque você olha tanto para as suas dores e esquece de olhar para o meu sacrifício na sua vida? Eu quero trazer esse crescimento, mas você tem que estar disposto a abrir mão, a perder, porque no reino espiritual eu só ganho quando eu aprendo a perder. Eu só sou o primeiro se eu for o último da fila. No reino espiritual não tem quem ganha mais, vai ser o primeiro, quem é o melhor, vai ocupar os melhores lugares. Não, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus chamou as coisas que não são para confundir aquelas que são. Deus tem um chamado, um propósito para você, e Ele quer que você se desenvolva na sua vida espiritual e nessas outras áreas, porque quando a sua vida está focada no centro da vontade de Deus, todas as áreas da sua vida serão bem-sucedidas.
Coloca a mão no teu coração e fala: Senhor, eu quero ouvir a tua voz nessa noite, eu quero ouvir a tua voz nessa semana. Eu quero começar o mês de junho olhando para a minha vida, não mais como eu estava olhando, mas eu quero, Senhor, me permitir viver o crescimento, viver o propósito, viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem. Por isso derrama sobre mim o óleo da tua unção, me capacita, porque a unção vai quebrar o jugo. Tira os meus medos, tira, Senhor, os meus traumas, tira, Senhor, as minhas resistências, tira, Senhor, os meus preconceitos, quebra hoje toda resistência, tudo aquilo que muitas vezes eu coloco como justificativa, mas eu quero hoje, Senhor, me abrir para o crescimento e ver essas áreas da minha vida se desenvolver, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. Eu quero orar por você que tem um desejo de se desenvolver, que tem um desejo de crescer, mas você não sabe como, que existem sentimentos e resistências no seu coração para essas áreas da sua vida e que você não sabe nem por onde começar. Eu quero derramar sobre a sua cabeça o óleo da unção, porque foi assim que começou na vida de Davi. Aleluia. Ele começou recebendo o óleo da unção sobre a sua cabeça, e da unção ele foi à constituição. E hoje vai começar um novo tempo de Deus na sua vida. Se você quer perder os seus medos, se você quer se abrir para aquilo que Deus tem para a sua vida, vem aqui para o altar. Nós vamos participar da ceia, mas antes da gente participar, é uma decisão sua, querido. Eu não posso tomar essa decisão por você. É uma decisão que você vai ter que tomar. E o Senhor vai colocar esse óleo na sua cabeça, para que em nome de Jesus você não fique mais com a sua vida espiritual e outras áreas como consequência retida. Quais são os sonhos que Deus um dia colocou no seu coração e que você nem se lembra mais? Que voz que você ouviu um dia e quebrantou o seu coração e você disse: Senhor, eu estou disposto a abrir mão de tudo, mas passou um tempo e essa voz ficou ecoando e desapareceu. Hoje você vai buscar essa intimidade com Deus e vai falar: Senhor, eu preciso voltar ao meu primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Não sei se vocês conhecem. Vem aqui no altar, eu quero colocar o óleo da unção na sua cabeça. E nós vamos participar da ceia. Eu só vou colocar o óleo da unção na sua cabeça. Quando Elias estava descaracterizado numa caverna, fugindo porque ele estava sendo ameaçado pela rainha Jezabel, ele não estava mais ouvindo a voz de Deus. Aí veio um terremoto, Deus não estava ali. Veio o fogo, Deus não estava ali. Veio um vento forte e ele não ouviu a voz de Deus. Mas quando ele silenciou, eu vou orar primeiro por esse grupo aqui da frente, depois vocês dão um passo e aí vem as outras pessoas para frente. Mas presta atenção nisso que eu vou falar. Mas quando ele silenciou as vozes internas, Deus falou assim para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui nessa caverna? Sabe o que é a caverna? É o lugar que a gente foge, porque a gente está com medo, porque a gente está ansioso, porque a gente está deprimido, porque a gente está revoltado, porque a gente está num ponto de não saber o que fazer da nossa vida. Quem ele era um maior profeta de Israel. Isso significa, querido, que todos nós estamos sujeitos a entrar numa crise. Uma crise existencial que afeta a nossa vida espiritual. E Deus falou: Elias, o que você está fazendo aqui, cara? Olha quem você é.
Olha o que você já fez. Olha o que eu já fiz na sua vida. Quando você pediu a coisa mais impossível para mim, eu fiz acontecer através da sua oração. Você pediu para as chuvas dos céus não caírem mais, e eu sequei o céu e não choveu por 3 anos e meio. Você profetizou e falou para aquele povo: quanto tempo vocês vão ficar divididos entre 2 pensamentos? Quantas você vai ficar aí achando que Baal é Deus? Você fica acreditando nessas baboseiras que a internet fala, de pessoas que não têm vida, que você nem sabe qual é a relação dela com Deus. Aí o cara fala uma papagaiada lá e você acredita. E você se revolta contra a igreja, você se revolta contra as autoridades espirituais, você se revolta contra Deus. Eu ouvi você pedir para eu mandar fogo do céu no meio de um altar que estava encharcado de água. E você desafiou aquele povo a não acreditar mais nessas baboseiras, que só tinha um Deus. E quando você clamou e pediu para cair fogo do céu, eu mandei fogo do céu por sua causa, Elias. O que você está fazendo nessa caverna? O que você está fazendo aí com medo dessa rainha Jezabel? Eu te escolhi para você ser um grande profeta no meio do meu povo. E eu tenho ainda uma obra para realizar na sua vida. Você vai ainda ungir o rei da Síria. Você vai ungir ainda o rei de Israel. E você ainda vai ungir aquele que vai acabar com Jezabel. Você sabe, é a sua unção que eu vou dar para você. E você ainda vai levantar um sucessor. Porque quando o meu propósito na sua vida se cumprir, e você for assuntado ao céu, eu vou ter alguém que vai ter uma porção dobrada do teu espírito para fazer obras que você fez e obras que vão ser feitas. O que você está fazendo aí nessa caverna? Sai dessa caverna, Elias, e volta pelo caminho que você veio. Porque a obra que eu comecei na sua vida, eu não vou terminar. Volte para o primeiro amor. Volte, só lembra do que eu fiz por você. Lembra de todas as coisas que eu já fiz na sua vida, minha filha. Lembra, meu filho, das coisas que eu já fiz, que eram impossíveis para você, mas eu fiz. Eu sou Deus que continua sendo o mesmo. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Volte. Volte a ter intimidade comigo. Volte a parar de olhar os traumas do seu passado e enxergar o futuro de bênçãos que eu tenho para você, em nome de Jesus. Senhor, eu coloco o óleo da unção sobre a vida da tua filha. Oh meu Deus, quando Elias orou e derramou a capa sobre Eliseu, ele já sabia o que tinha acontecido. Oh meu Deus, derrama desta unção sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que caia sobre eles. Oh meu Deus, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos dando espaço para as outras pessoas. Em nome de Jesus, faz a tua filha lembrar, Senhor. Faz, Senhor Jesus. Dá, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, derrama esse quebrantamento, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Traz à memória o que pode dar esperança. Traz à memória. Traz à memória. Que ela se lembre, Senhor, dos momentos mais lindos na tua presença, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aviva o dom que está sobre a vida da tua filha, Senhor. Oh, meu Deus, derrama desta unção, Senhor Jesus. Voltar a unção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Quebra toda malignidade, Senhor. Traz alegria para o coração. Eu quero em nome de Jesus. Oh, meu Deus, aviva o dom que está na vida da tua filha. Em nome de Jesus. Amor, eu quero voltar a Recebe a unção do Senhor na sua vida. Recebe a unção do Senhor. Recebe a unção do Senhor sobre a sua vida. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Aviva o dom, Senhor. Traz experiência, Senhor. Traz a intimidade. Oh, meu Deus, eu te peço, Senhor, sobre a vida do teu filho. Em nome de Jesus. Oh, meu Deus, traz. Oh, meu Deus, traz a memória. Traz a memória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que esta unção venha sobre a vida dos teus filhos. Eles sejam renovados na tua presença, Senhor, porque jamais serão esquecidas, Senhor, cada uma das suas promessas. Obras, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Você que não recebeu, levante a sua mão, o pastor vai até você. Pessoas lá atrás não receberam ainda. Aleluia. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: meu amado irmão, na presença do Senhor, eu quero celebrar com você a vitória do Senhor Jesus Cristo naquela cruz, que venceu, que passou pelos dias mais difíceis, mas não desistiu do propósito de vir, sofrer e morrer por cada um de nós.
Eu declaro e profetizo que nesse primeiro dia de campanha, o Senhor te dá forças, estratégia, unção e capacidade para você crescer em todas as áreas da sua vida. E que hoje, retornando ao primeiro amor, ao chamado de Deus na sua vida, você vai realizar coisas ainda maiores, porque foi isso que Jesus nos prometeu, que faríamos obras que Ele fez, e obras ainda maiores. Quem prometeu foi o próprio Senhor Jesus, e esta palavra está sobre cada um de nós. Eu ligo aqui na terra, está ligado nos céus, e participo da mesa do Senhor, celebrando as vitórias que o Senhor começa a escrever nas nossas vidas a partir de hoje. Em nome de Jesus, em memória do Senhor, comamos o pão. Levante o cálice e declare comigo: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Olha para o teu irmão. Aleluia. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque hoje não é mais necessário sangue de animais ou de bodes, mas o teu sangue, Jesus Cristo, nos purifica e nos traz, Senhor, a certeza de que o melhor de Deus está por vir. Eu consagro e abençoo a vida do teu povo, este cálice, em nome de Jesus, amém. Bebamos. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo vai em paz. Eu te envio para o tempo de crescimento, de maturidade, aonde você vai se alegrar nos frutos e o Senhor também vai se alegrar. Eu te abençoo, vai em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.